O rio do amor. Olha lá, pastor Alberto Pregada, o bispo Douglas ali onde está. Tão forte que desceu nele. E você era para estar assim também, ó. Quando você começa a ficar embriagado do Espírito, os seus sentidos mudam. Já viu uma pessoa bêbada? Ela fala coisas que não tem muito sentido. Ela olha para você, está vendo três vezes. E quando os seus sentidos começam a ficar tão cheios do Espírito, você começa a ver o sobrenatural. Primeira Coríntios 12, 28. Diz assim: e assim na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam em diversas línguas. Ai, 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 ai. Ficou estreito porque o pastor não está aqui. Ih, Jesus. Fala, glória a Jesus. E você vê que os que falam diversas línguas é um ministério. Fala o ministério das línguas. Achamos que é só um dom, mas é um ministério. Um dos maiores segredos que Deus colocou na natureza humana. Você vai entender isso mais profundo hoje. Você tinha algo, mas você não sabia usar. Eu tive tantas experiências, rompimentos de línguas. Só que agora eu estou tendo algo ainda muito maior do que eu tinha antes. Só que quando o mistério se abre mais, você fica mais doido. É nisso que vai estar o avivamento. Você cada vez está mais distante das coisas terrenas. A sua linguagem está cada vez mais tomada pela linguagem celestial. Rabelo, eu preciso de um som de fundo. Não aquele que você colocou, coloca outro para mim. E ele colocou os que falam em diversas línguas. Fala diversidade de línguas. Em Marcos 16, 17, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e em novas línguas falarão. E a palavra em grego aqui, novas, é kainos. Kainos, algo que nunca foi usado, recentemente feito. Nunca usado. Fala, línguas nunca usadas. Então, quando ele fala novas línguas, está falando de algo que não existe. Não existia na terra. Essas novas línguas, algo que nunca foi usado por ser humano nenhum. Não está falando de idioma das nações. Ele não está falando de outros idiomas. Aqui ele está falando daquilo que os céus trouxe como novo para a terra. Olha que povo louco que vocês são. Povo abençoado nós somos. Recebemos um reino que não é desse mundo. Recebemos um novo espírito. Você não tem um espírito como um mundano lá fora. Você não se compara a eles. Eles não têm a mesma imagem que você tem dentro de você. Você tem a imagem do Deus vivo e verdadeiro. Você vai entendendo os maiores mistérios da vida a partir de agora. Deus está dando chaves e mais chaves para vocês aqui esses dias aqui. Vai embriagada para casa. O rio do amor. Olha lá, pastor Alberto Pregada, o bispo Douglas ali onde está. Tão forte que desceu nele. E você era para estar assim também, ó. Quando você começa a ficar embriagado do Espírito, os seus sentidos mudam. Já viu uma pessoa bêbada? Ela fala coisas que não tem muito sentido. Ela olha para você, está vendo três vezes. E
Quando o seu sentido se começa a ficar tão cheio do Espírito, você começa a ver o sobrenatural. Pode aumentar, filho. Você começa a acessar a dimensão do Espírito. Hoje o Pai vai derramar para os filhos aqui agora os segredos do Espírito. Sua vida não vai ser mais a mesma. Tanto tempo de espera. Ele está dando a vocês. Vai tudo mudar. Você vai conseguir explorar mais a sua natureza do seu espírito. Você usava pouquinho, mas agora você vai usar mais. Sabe, se você pegar 100 mil reais e dar para uma criança de 5 anos de idade, ela não sabe usar aquilo ali. Ela não sabe. E quando você é criança espiritualmente, você pode ser batado com o Espírito Santo, mas ainda você não sabe usar o que Ele te deu. As riquezas estão em você, só que só com o tempo. Quando você cresce, amadurece, desenvolve o Espírito. E o saber do Espírito, os mistérios do Espírito, é quando você começa a usar e usufruir da riqueza que Ele deu para vocês. Eu estou usando muito mais a natureza do meu espírito do que antes. Eu estou conhecendo sentidos que eu tinha, só que eu não sabia. Fala, existem sentidos, faculdades do espírito, que eu não conhecia, mas agora eu vou conhecer. Você imagina agora diante do trono, existem seres viventes ao lado do trono. Águia, leão. Você vai ver querubins, serafins, criaturas, diversidade de criaturas lá em cima. E tem tantos mistérios que eu tenho para falar para você hoje aqui essa noite. A variedade de línguas. Abaixa só um pouquinho. Você quer ouvir? A força do Espírito da glória te dará línguas e mistérios que vão liberar o óleo fresco para dentro do seu espírito, que vai manter a chama acesa. Há um mistério nas línguas muito profundo, que você vai conseguir falar com Deus profundamente em línguas a partir de hoje. Eu já comecei a te dar exemplo aqui em cima para você. Se você só de olhar, a revelação e a unção está em mim, já está derramando e você está te ensinando já. Ela já está ensinando a vocês. A unção já está ensinando os mistérios para você. O falar, nós temos essa variedade, falar no Espírito, falar em línguas. Falar. Falar é uma coisa. Nós podemos orar no Espírito, Judas 1:20. Podemos falar em outras línguas, as línguas dos anjos, a língua dos homens, Atos 2. Orar no Espírito, Judas 1:20. Podemos orar profeticamente no Espírito, Atos 19. Quando os discípulos de João foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas e a profetizar, línguas proféticas. Podemos interpretar as línguas, 1 Coríntios 14:13. Podemos gemer no Espírito, Romanos 8:26. Podemos rungir no Espírito, Romanos 8:26, rungidos do Espírito. E eu vou ensinar vocês esse grande mistério na vida de vocês hoje. Podemos cantar no Espírito, Efésios 5:18-19. Podemos falar as línguas dos anjos, 1 Coríntios 13:1. Então quer dizer que você runge, você geme no Espírito. Você tem que aprender mistérios que eu vou ensinar para você aqui a partir de agora, mas eu quero primeiro abrir algo em grego para você poder analisar. Analise o que eu vou te ensinar aqui agora.
Quando Paulo fala em Romanos 8:26 assim, da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Fala, o Espírito está nos ajudando na nossa fraqueza. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, impossíveis de serem decifrados humanamente. A palavra em grego, quando ele fala gemidos aqui, estenazo é suspirar, gemer. E está ligado a algumas raízes de 3 palavras mais importantes ali dentro dessa palavra. Tanto é que até para os tradutores interpretar ela é difícil. Não se sabe muito bem o que Paulo está falando ali. Que estrenazo são sons que não dá para interpretar o que é. Aí na nossa cabeça traduzimos isso da forma em português, um gemido. Mas nunca paramos para orar e pedir o Espírito para nos ensinar o que é isso. O que é isso que Paulo está falando? E o Senhor veio me ensinar profundamente, na prática. Estenazo está ligado a 3 raízes. Alazalor de alale, em grego, que significa grito. Repetir frequências e gritos de guerra, que vem da palavra alalar, que é gritos de guerra. Como o soldado costumava fazer quando começava uma batalha. Isso aqui eu tirei do dicionário Strong, ok, em grego. Exatamente dentro da tradução dessa palavra. De estenazo está ligado a 3 sinônimos profundos. Então o primeiro que eu acabei de falar agora, alalazo, gritos, como soldados que vão para a guerra. Gritos. Quando o Senhor me toma nos mistérios das línguas, é tão poderoso que saem gritos extraordinários de dentro da minha natureza. Gritos. Você vai aprender a usar os gritos de guerra do teu espírito. É uma frequência, é um som em você, para um propósito. Já vou te ensinar. Segundo, da crua está ligada essa palavra estenazo, em sinônimo dracruo, chorar, derramar lágrimas. Então no espírito, nosso espírito, ele chora. Alguém já chorou no espírito? Ok. Ele chora. E essa frequência é a língua do choro. Ela é diferente da língua do grito, do halalá. É outra frequência, é outro estado de espírito. E quando o Espírito do Senhor, ele leva o seu espírito a essa dimensão, a esse estilo de oração ali em espírito, a esse choro do espírito, é para você vencer, é para você romper algo em você, é para você acessar certas dimensões do reino. Calma, já vou te ensinar algo melhor ainda. Terceiro, treno, prantear, cantos e hinos. Lamentar, cânticos de hinos fúnebre. Entre estado profundo de dores no espírito. Um dos maiores mistérios que Deus colocou em você, eu falei para você que Deus te deu olhos do espírito, ouvidos espirituais e uma língua, uma fala espiritual. Que você tem que aprender a usar ela de uma maneira correta e todos os dias. Esse é o renovo do espírito, que você pode entrar. Não importa se o jugo da carne aquele dia está muito difícil para você. Há uma frequência que você sintoniza no espírito. Eu não sei qual vai ser sua frequência amanhã, mas a cada dia, repete comigo, a cada dia, o Espírito Santo deposita no meu espírito a linguagem correta para aquele dia. O problema é que fizeram das línguas algo automático, sistematizaram a língua. Alguns ministérios ensinam a orar em línguas.
Agora escute o que eu vou te ensinar para você, presta atenção. O nível da revelação que eu tenho de línguas é porque eu sou profeta e apóstolo. Eu acesso dimensões diferentes da língua. As minhas vibrações, os anos de experiência com esse dom, a evolução desse dom em mim. Eu aprendi coisas extraordinárias e profundas com esse dom. E os profetas podem ensinar profundamente sobre esses dons, são os que mais têm acesso a esse dom. Outros são homens profundos no espírito, mas não são profetas. Então eles não têm a mesma frequência, a mesma dimensão. Mas pode ensinar você a orar em línguas. E orar em línguas é uma coisa. E você não pode confundir isso com falar em línguas. Você não pode confundir com gemer. E não pode confundir com rungir no espírito. Quem está comigo aqui, dá uma glória a Jesus.